Memórias do Padre Germano, capítulo 18. O verdadeiro sacerdócio. Completo hoje 25 anos. Sou jovem, isto é, de corpo. Minha alma, meu ser, porém, deve contar centenares de séculos, visto como alcanço muito longe no horizonte da vida, não obstante pouco haver vivido, prisioneiro, qual tenho sido, nestes poucos anos de existência terrena. Que tenho visto eu? Um grande sepulcro, porque um convento não passa de uma sepultura. Homens de negras vestes me assistiram, mudos como o terror, sombrios como o remorso, e esses homens de novo me iniciaram numa religião de gelo, quando eu sinto em mim todo o fogo de um sagrado amor. Deram-me vários livros e me disseram: lê-os, mas lê-os como as crianças, não olhes mais que a letra. Ai de ti, se te compenetrares do Espírito. E li, sôfrego, e compreendi que tais livros não passavam do ABC da religião. E pedi, implorei, supliquei aos meus superiores me deixassem ler outros volumes que eles avaramente guardavam. Olhavam-me de alto a baixo e ásperos retorquiam: queres avançar muito, subir muito alto, cuidado, não vás cair. Li muito, estudei, analisei, e dentro de pouco tempo os monges me disseram: temos conhecido que nos poderás ser útil lá fora, pelo que hás de deixar esta casa. Talento não te falta, trata, pois, de adquirir audácia, e breve faremos porque te sentes na cadeira de São Pedro. Note-se, a tiara pesa muito, mas tu tens cabeça para sustê-la. Tu já sabes que te não pertences, que és um instrumento da ordem. Ai de ti se te esqueceres. De momento, nada lhes respondi, pois o que eu queria era deixar a prisão, o que fiz, acompanhado do meu jovem e fiel companheiro Sutão, cuja inteligência me assombra. Cartas valiosas de recomendação serviam-me de salvo-conduto para vasculhar velhos arquivos, nos quais achei livros antiquíssimos que devorei com vertiginosa rapidez, sendo que durante um ano não fiz outra coisa senão ler noite e dia, meditando ao sopé das montanhas, quando do alto descia o vespertino crepúsculo. Onde está Deus? Perguntei às estrelas, e elas me responderam: pois estás cego? Não vês em nossos fulgores o reflexo do seu olhar? Onde a luz irradia, aí está Deus. Onde está o Onipotente? Perguntei às aves, e elas, trinando amorosamente, me conduziram a seus ninhos, nos quais, ministrando ensinamento aos filhotes, diziam: aqui está Deus. Onde poderei falar ao Ser Supremo? Perguntei às nuvens, e elas, desmanchando-se em ligeira chuva, responderam: onde estamos? Em nós mesmas, que com o nosso orvalho fecundamos a terra. Onde poderei sentir o hálito do Criador? Perguntei às flores, e elas me responderam: em nosso perfume, pois nossa fragrância
é sopro de Deus. Como é formosa a natureza! Não é verdade que quando a primavera sorri, o coração se dilata e a imaginação nos fala de amor? Eu também amo, eu também sonho e sou tão moço. Depois de pronunciar estas palavras, emudecia, baixava os olhos e fixava-os nas vestes negras que fatal barreira me separavam dos íntimos gozos da vida. Hoje tenho de tomar uma resolução, pois já pronunciei os votos, sou em suma um sacerdote. E que é um sacerdote? Um homem dedicado e consagrado a praticar, celebrar e oferecer os sacrifícios a Deus, o ungido, o ordenado, o sábio nos mistérios, o homem exemplar que, qual espelho convexo, tem de atrair ao seu centro os raios luminosos de todas as virtudes. Que me ensinaram as religiões, dois grandes princípios, duas eternas verdades. Primeiro, não há mais que um Deus, não há mais que um culto. Segundo, fazer o bem pelo mesmo bem. Posto que tarde reconheço que a religião a que me filiei mortifica o corpo sem alevantar a alma, visto que pede o absurdo, o impossível, o truncamento das leis naturais, um sacrifício superior às fracas forças, quais a reclusão, a soledade completa, ou seja, o aniquilamento do ser. Que horror! O homem digno, o homem livre, deveria protestar. Eu mesmo protestaria, porém a luta me assusta. Compreendo perfeitamente que não vim à terra só para defender meus direitos, mas para pugnar pelos direitos de outrem. Procuro estudar-me e então vejo em mim um homem como os demais. Faltando-me estas condições de vida, meu espírito, como se estivera desprendido do corpo, encara este mesmo corpo com uma espécie de compaixão que contempla com tristeza os prazeres da terra e repete, considerando seu organismo: isto não é para mim. Eu não vim para gozar. Não nasci para viver. Meu trabalho, meu dever é outro, pois de certo não foi à toa que nasci do mistério, cresci na sombra e sem consciência de mim mesmo, consagrei-me ao serviço de Deus. Nada sucede por casualidade e quando meu espírito, livre como o pensamento, amante da luz como as mariposas, veio a este planeta sem família e no seio de uma comunidade que não tem a menor ideia da liberdade individual, é porque devo demonstrar que o homem em todas as esferas da vida pede e deve ser livre, tão livre que coisa alguma o domine, a começar por suas paixões. Há sacerdotes que são maus, porque são vítimas dos seus apetites carnais, tanto quanto das suas ambições, quando o homem deve ser superior a todos os vícios, uma vez que para isso o dotou Deus com a inteligência. A religião a que pertenço, sublime na sua teoria, tanto quanto mesquinha e absurda na sua prática, necessita de representantes dignos, de verdadeiros sacerdotes, e estes, desgraçadamente, escasseiam, visto que aos homens não se lhes pode pedir impossíveis. Nem todos os espíritos vêm à terra dispostos a progredir. A maior
parte vem para viver, ou seja, passar o tempo sem pressa de se adiantar, porque a indiferença é o estado habitual do espírito, enquanto não tenha sofrido em grande escala. Quando, porém, o homem cai e se fere, tornando a cair para fazer mais profunda a sua ferida, quando todo o ser se lhe transforma em cancerosa chaga, então sim, não vem ele à terra por passatempo, mas para trabalhar, instruir-se, lutar, não precisamente com outrem, mas consigo mesmo. Eu compreendo que vim para lutar comigo e sei que o Espírito vive, não nos céus nem nos infernos das religiões positivas, mas nos mundos inumeráveis que contemplo por noites silenciosas e cujos luminosos raios me dizem que aí, nessas longínquas regiões, a caudal da vida tem sua fonte. Grandiosa a criação, numa gota d'água e num planeta, há seres que se agitam, vivem e amam. Eu quero no presente lutar com as minhas imperfeições para viver amanhã. Teria vivido ontem? Sim, e mal, com certeza. Por isso escolhi hoje uma mãe sem amor, uma família sem sentimento, uma religião absurda que tudo nega ao homem, deixando-lhe apenas dois caminhos: a apostasia e o sacrifício, a queda em todos os vícios ou a vida de insulamento. O sacerdote desta religião vem ao mundo buscar duas coroas, uma de flores, outra de espinhos. A primeira cingem a todos aqueles que satisfazem completamente seus desejos, considerando as religiões como meios úteis de vida e empregando talento e audácia no impor-se aos demais, vestindo-se de arminho e púrpura. Estes vivem de certo, mas só aqui na terra, onde ficam as suas regalias, seus bens, seus impuros afetos, para a vida do espírito. Nada conseguiram adquirir, nada fizeram além da perda de alguns anos na inércia da hipocrisia. Eu, porém, sou mais avaro, quero ao deixar a terra levar alguma coisa. Por isso, cingirei a segunda coroa, a de espinhos, e as gotas de sangue que emanarem das minhas feridas serão o batismo sagrado da regeneração do meu ser. Certo, pedi para ser sacerdote, e justo é que me desempenhe do meu ministério. Entretanto, encarando o futuro, tenho frio, muito frio na alma. Como vou viver isolado, Deus eterno? Não tenho mãe, nem irmãos, nem terei mulher, nem filhos. Filhos, como lhes velaria o sono? Como brincaria com eles, revendo-me em seus olhos? Ah, eu haveria de escalar o céu se me pedissem eles uma só estrela. Uma mulher, viver ao lado de uma mulher, será viver no paraíso. Às vezes, sonho com uma mulher que nunca vi, formosa, branca de neve, tem os olhos negros como o meu futuro, e ela se me afigura triste, muito triste, apesar de formosa. Ah, que felicidade se vivesse junto dela, mas é impossível. O sacerdote da religião a que pertenço tem de viver só,
qual ramo seco no vergel da vida. O homem que faz um voto deve cumpri-lo, e eu cumprirei o meu, vivendo não para mim, mas para outrem. O verdadeiro sacerdócio é cumprir cada qual o seu dever. Senhor, Senhor, dá-me forças para cumprir fielmente os grandes deveres que a mim mesmo impus. Dá-me o ardor da caridade, o delírio da compaixão, a febre do amor universal. Prometo-te, Senhor, nada ambicionar para mim mesmo, não me reservar um só átomo de felicidade, não exigir que alguém me ame para o não converter no ingrato. Quero, como o sol, dar a luz, dar o perfume do sentimento como as flores. Quero fecundar alguns corações com o rocio das minhas lágrimas. Muito te peço, Senhor, mas tu não deixas de atender aos que a ti recorrem, assim como respondes aos que te chamam, pois tu és Deus, a fonte eterna da vida, e vida é o que te peço. Como estou só, meus superiores encolerizam-se comigo, e tudo por quê? Porque lhes escrevi clara e simplesmente que estava disposto a progredir, e para dar princípio à minha regeneração, cumpriria em tudo e por tudo o verdadeiro sacerdócio, que amaria os humildes e as crianças, que serviria de amparo à velhice, que consolaria os atribulados e os aflitos, que nada reservaria para mim, nem faria qualquer esforço para o engrandecimento da ordem, que desejava, enfim, ser um sacerdote do Cristo, pobre e humilde, visto como os ricos parâmetros eram devorados pela traça, enquanto que as virtudes eram como o abeto em cujo tronco se não aninham insetos roedores. Eles dizem-me que trema, preparando-me para arrostar todo o rigor de suas iras. Insensatos, não tremerei jamais, saberei sofrer, porque sei esperar. Que me importa uma existência, quando sei que a eternidade me pertence? Sei que me preparam grandes lutas, principiando por sofrer os horrores da miséria. Meus superiores me sitiam com a fome, como me conhecem mal. Enviaram um emissário a fim de me tentar. Um homem opulento, um dos grandes magnatas da terra, veio pedir-me, quase de joelhos, fosse preceptor dos seus filhos e confessor da esposa, e obrigou-me a aceitar-lhe a hospitalidade, dizendo que a sua seria minha família. Sentei-me à sua mesa por 15 dias, mas nos seus ricos manjares não encontrei sabor algum. Uma mulher jovem, pálida e triste, sentava-se ao meu lado, carinhosamente perguntava: Padre Germano, que doce, que fruta vos agrada mais? E com esse prestígio que infunde a religião, 4 meninos me diziam: Pedi, padre, pedi. E um homem, sem perspicácia, dócil instrumento do seu confessor, repetia: Já vos disse, padre, deixo-vos o encargo de dirigir minha família. Entretanto, respondi-lhe um dia: Fazeis muito mal,
pois o homem que está no pleno gozo da sua razão não deve abdicar dos seus direitos a favor de quem quer que seja. É que vós sois um sacerdote, replicou, e aos ungidos do Senhor pertence a direção espiritual da família. E para que vos achais neste mundo? Disse-lhe eu. Porventura não sois um pai competente para guiar vossos filhos, um marido capaz de aconselhar vossa mulher? Que melhor confessor pode ter a mulher além do seu marido? Quem melhor compreenderá as crianças que seu próprio pai? Que juízo fazeis de um sacerdote? É um homem como qualquer outro, crede-me. Não o associeis à vossa família, porque o sacerdote é galho seco, que enxertado em tronco são, depressa lhe absorve a seiva. A mulher pálida olhou-me fixamente, olhou depois o marido e enrugou-se-lhe a fronte. Prossegui dizendo: se me quereis para confessor de vossos filhos, sê-lo-ei, mas não vivendo em vossa casa. A permanência aqui não me convém. Como chefe da família, não quero tal chefatura, porque não quero afetos que me não pertencem. E como perceptor dos vossos filhos, a convivência aqui se assemelha muito à servidão, quando eu não vim ao mundo para servir aos ricos, mas aos pobres. Deixai-me livre como as aves do céu, para que percorra o mundo em busca dos infelizes, em favor dos quais pedi a Deus o sacerdócio. Sois um ingrato, disse o potentado com furibundo entono. Sou apenas um homem que não quer gozos que lhes são vedados. Aqui viveria exclusivamente para mim, e o dever do sacerdote é viver para outrem. Nessa mesma noite, abandonei o palácio e, ao passar por uma das galerias, veio-me ao encontro a mulher pálida, chorando silenciosamente. Padre Germano, não vos retireis sem me ouvir em confissão. Confessai-vos a vosso marido, senhora, ele não me compreende. Dizei então a vossos filhos as vossas angústias. Pobres anjos, são tão pequeninos. Então confiai-as a Deus, senhora. Crede, amai a Deus sobre todas as coisas, prestando-lhe culto com o fiel desempenho dos vossos deveres de esposa e mãe. A pobre moça engoliu um gemido e tive-lhe pena, porque é uma alma bastante enferma. A infeliz vive só, o marido nem a compreende, nem a estima. Por isso fugi dela, sedenta que está de felicidade e de amor. Não convém que os famintos de carinho estejam em contato com os que, por sua vez, têm fome e sede de ternura. Uma vez na rua, seguido do fiel sultão, respirei livremente, sentindo-me no meu meio, no seio da pobreza, ou antes da miséria, pois meu protetor, em represália, como ele dizia, despachou-me sem dinheiro, de vez que no seu entender os rebeldes não eram dignos do pão de cada dia. Muitos são os seres cujo patrimônio único é a providência, e esta, assim o entendam, não desampara a nenhum de seus filhos. Prazeroso, pois saí de um lugar no qual tríplices cadeias me manietavam, e tranquilo e sereno, lá fui falar a Deus.
A lua esplendia no céu. Reclinei-me num barranco e abismei-me nos meus pensamentos. Largo tempo estive assim, meditando, e como a consciência me dizia que bem procedera, benéfico sono me cerrou as pálpebras. Ao despertar, já a aurora purpurizava o horizonte, mas antes mesmo de coordenar ideias, vi um grupo de gente miserável ao pé de uma barraca, reconhecendo logo que eram mendigos, uns e camponeses outros, a escutarem atentamente gritos que de dentro da choça lançavam a mulher. Precipitando-me para o local, vi então um quadro doloroso, uma jovem leprosa deitada num monte de palha, sofrendo as dores agudas de penoso parto, tendo a seus pés, sentada, uma pobre velha. Tomei nas minhas a mão da enferma, e a pobre mendiga, ao ver-me, ficou assombrada. Eu olhava com profunda mágoa, recordava minha mãe, que nunca vi, e pensando que talvez tivesse eu também entrado no mundo daquele modo, sob tão tristes auspícios. Não tardou que um grito me ferisse os ouvidos, e logo um menino chorou, lamentando sem dúvida o haver nascido. A velha o envolveu nos seus farrapos, enquanto a mãe me fitava com esse profundo olhar dos moribundos, no qual se lê toda uma tragédia. Penosamente articulou esta palavra: Padre, Padre, serei também pai de teu filho. Porque o verdadeiro sacerdote é o pai de todos os desgraçados. Podes morrer tranquila, mas antes, dizei-me como te chamas. Madalena. É o nome de uma pecadora. Pois bem, que teu arrependimento seja tão sincero como o da mulher que adorou a Jesus. E tomando o menino, concheguei-o ao peito, enquanto o semblante da agonizante se iluminava de um sorriso divino. Creis em Deus? Perguntei. É Ele que vos envia, respondeu. Depois, envolvendo-me num olhar amorosíssimo, estendeu a destra como para abençoar o filho e expirou. Jamais olvidarei o último olhar daquela mulher. Quando saí da choça, as mulheres me rodearam, cada qual querendo tomar o menino para criá-lo. Atentei num homem ainda moço, que nada dizia, mas deixava correr pelas faces tostadas silenciosas lágrimas. Tens família? Perguntei-lhe. Sim, Senhor, mulher e 2 filhos. Queres ter provisoriamente mais um filho? Digo provisoriamente porque uma vez passado o período da amamentação, virei buscá-lo. Bendito sejais vós, Senhor. Era esse o meu desejo, pois minha mulher, em fazer o bem, considera-se feliz. 2 horas depois, deixava o recém-nascido entregue à sua nova família. Quando vi que aquele inocente estava amparado, que seres caridosos se disputavam em acariciá-lo, possuí-me de agradabilíssima emoção, tão feliz que disse de mim para mim: apesar de não possuir 2 soldos que fossem, graças, Senhor, a vida do sacerdote não é triste, desde que possa praticar a caridade. Como corre o tempo! Já tenho 30 anos.
Quantas peripécias em 5 anos, de quantas calúnias tenho sido vítima e quantas dores advindas da minha expatriação. Minhas mágoas, porém, acalmavam-se ao contemplar o meu pequeno André, pobre menino. Quando lhe falo da mãe, chora, e Sultão, em o vendo chorar, procura distraí-lo com afagos. Oh, como se entendem os meninos e os cães. Estou hoje muito comovido, porque o magnata que pretendia confiar-me a educação dos filhos morreu, instituindo-me tutor e curador dos mesmos, e encarregando-me especialmente de velar por sua jovem viúva. E como o melhor meio de velar pelas mulheres é não tratar com elas, jamais falei a sós com essa senhora, tanto mais quando sabia dever-lhe a minha repatriação. De fato, foi ela quem falou ao rei, pondo em jogo suas valiosas relações e conseguindo que o próprio marido respondesse pessoalmente pela minha lealdade. A tantos favores eu deveria corresponder com o maior retraimento possível, não facilitando jamais a ocasião de estarmos a sós, mas sempre na presença dos filhos. Pobre alma aquela, como viveu isolada, ontem chamou-me, e como o coração nunca ilude, não preveni para que a conferência tivesse testemunhas, mesmo porque, ao condenado à morte, tudo se concede no último dia de vida. Assim, concedi àquela mártir uma entrevista a sós. Quando me viu, sorriu tristemente e disse com voz fraca: Padre Germano, vou morrer. Já sei, morro sem ter vivido. Estás enganada, pois todo aquele que cumpre o seu dever vive. E vós o cumpristes como esposa e mãe. Não, padre, não. Guardo um segredo e necessário é que vos diga. Falai então. Amei a um homem mais que a própria vida. Amo-o ainda. E esse homem não é o pai dos meus filhos. Esse amor foi correspondido? Não. Ficou encerrado em meu peito, como a pérola em sua concha. Tanto melhor para vós, pois o amor que não chega a romper o silêncio, como o sacrifício que é, purifica o espírito. Julgais-me culpada. Culpado é aquele que procura, fora do seu lugar, o belo ideal de sua alma. Então Deus me perdoará? Deixareis vós de perdoar a vossos filhos? Obrigada, Padre Germano. E a enferma lançou-me um desses olhares que encerram todo um poema de amor. Se pressentis a morte, que disposições tendes a ordenar-me? Que sejais um pai para meus filhos, os pobrezinhos que ficam tão desamparados no mundo, e quisera também que sua pálida fronte coloriu-se, cerrou as pálpebras e exalou um gemido. Que é? Falai. Vosso espírito desprende-se do invólucro, já não pertenceis a este mundo, tendes por cumprida, felizmente, vossa expiação. Quisera, continuou a enferma,
dissesseis a esse homem quanto o amei, para que ao menos por gratidão rogasse por mim. Aproximai-vos, para que ao ouvido vos diga o seu nome. Olhei-a então com um desses olhares que são uma verdadeira revelação e disse-lhe em tom compassivo: não é necessário pronunciar esse nome, porque há 6 anos que eu vi escrito em seus olhos, e foi por isso que abandonei o palácio, que me afastei de vós, para que, se pecasseis em pensamento, ao menos não pecasseis por obras. O cumprimento do meu dever, contudo, não me obriga a ser ingrato, e por isso agradeci vosso carinho, e hoje me alegro por deixardes o mundo, visto como assim deixareis também de padecer. Amai-me em espírito, pois ajudai-me com o vosso amor a suportar as misérias e as provações da vida. E agora, até já, pois vou chamar vossos filhos, aos quais pertencem vossos derradeiros olhares. A agonizante reanimou-se de uma força estranha, estendeu-me a mão gelada, que por um segundo tive entre as minhas. Prestos chamei os filhos, e meia hora depois 4 órfãos me abraçavam chorando. Eu também chorei, porque como eles, ficara órfão. Ainda agora venho do cemitério, tristemente impressionado pelo aspecto do seu caráter, naquela cabeça inerte. Ainda ontem, fervilhando ideias, havia um pensamento, e esse pensamento era para mim. Não é a mulher dos meus sonhos, pois esta ainda não a encontrei. Pálida, de cabelos negros a ornarem-lhe a fronte, todavia a alma agradece o afeto que inspira outro ser, e eu me conservarei sempre grato ao amor deste espírito. E foi por gratidão que lhe fugi, visto não haver seduções ante o cumprimento sagrado do dever. Inspira-me, Senhor, dá-me força de vontade para seguir pela trilha da virtude. Não quero ao influxo de qualquer paixão ser escravo, mas ao contrário, dominar meus sentimentos. O sacerdote da religião a que pertenço não pode viver para si, mas para o próximo, tornando-se instrumento da caridade. Há muitos sacerdotes, falsos ministros de Deus, que profanam seu credo religioso, e eu, Senhor, não quero profaná-lo. Antes, quero praticar dignamente o meu verdadeiro sacerdócio.